Graça e paz, irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos continuar com os nossos estudos e o tema de hoje é a verdade presente, né? Uma frase muito usada na igreja, em particular na obra leiga, né? Verdade presente, o que é isso? Então, hoje vamos analisar à luz da Bíblia e do espírito de profecia, o que é isso? Então, antes de nós começarmos com o nosso estudo, vamos aqui ler uma citação introdutória, né? Que está em Primeiros Escritos, página 63. Diz assim: há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora, né? Nós somos o rebanho, você e eu somos um rebanho. E aqui Deus, por meio de Ellen White, está a dizer que, olha, a verdade que vocês necessitam agora é a verdade presente. Então nós vemos aqui que Ellen White faz uma diferença entre verdades preciosas contidas na palavra, né, que são muitas, né, e a verdade presente. E ela diz que nós precisamos da verdade presente, ok? Então, dobre os joelhos ali onde você está, se puder, e feche os teus olhos para que nós possamos fazer a oração. Amado Deus, Criador dos céus e da terra, louvado sejas pela oportunidade que o Senhor nos dá para mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Nós não somos dignos de estarmos na Tua presença, por isso perdoa nossos pecados e, por favor, transforma-nos. Queremos pedir a presença do Santo Espírito para que possa falar por meio de mim e que possa abrir a mente do irmão, da irmã que vai ouvir este estudo e que essa mensagem, essa verdade possa se espalhar o mais rápido possível e chegar a todos e em particular aqueles sinceros que oram pelo verdadeiro alimento e que precisam também deste alimento. Então, suplicamos essas bênçãos, bem como também que o Senhor neutralize as forças do inimigo, pois ele fará de tudo para impedir que essa mensagem chegue aos outros. Então, que o preconceito, que o orgulho, que a vaidade seja quebrado e que a simplicidade, a humildade, o desejo de aprender possa chegar até nós. Mais uma vez suplicamos isso em nome do amor de Jesus. Amém. Ok, verdade presente, né? Vamos ver de onde partiu isso, né? Onde é que Ellen White tirou essa ideia? Então vamos ler aqui o livro de 2 de Pedro, capítulos 1, nos versículos 12, diz assim. 2 de Pedro, capítulos 1, versos 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estás confirmados na presente verdade. Conseguiu prestar atenção? E estás confirmados na presente verdade. Então, presente verdade e verdade presente é tudo a mesma coisa. Agora, nós vamos entender o seguinte, que essa frase verdade presente é composta por duas palavras, a palavra verdade e a palavra presente. O que significa presente? Um presente pode ser entendido como uma dádiva, como um objeto, alguma coisa que a gente dá para alguém, né? De forma a expressar o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso reconhecimento, né? Daquilo que essa pessoa faz ou fez, né? Mas um presente, ou seja, a palavra presente também pode ter outro significado. Na língua portuguesa, é claro, né? Pode ter também outro significado que tem a ver com a questão temporal, isto é o passado, o presente e o futuro. Então, o tempo nós temos ele em três estados. Mas ao fazermos análise aqui de 2 de Pedro, capítulos 1, versículos 12, nós vamos entender que essa palavra ou essa frase presente verdade, essa palavra presente refere-se à questão de tempo e não à questão de uma dádiva, de um objeto. Então, se nós tivéssemos que fazer uma tradução simplificada, né, na linguagem de hoje, verdade presente nós poderíamos identificá-la como uma verdade popular nos nossos dias, como a verdade que, né, conforme ouvimos às vezes, né, ali numa linguagem corrente, né, a linguagem que está a bater, ou seja, a verdade que está a bater, a mensagem que é nova, a novidade, né, da época, do momento, certo? Ok.
Agora vamos definir o que é a verdade, né? O que é a verdade? Já definimos o que é presente, agora vamos definir o que é a verdade. Para isso, vamos abrir João, capítulos 17, nos versículos 17. Diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Certo? Então aqui nós entendemos que a palavra de Deus é a verdade. Vamos ler Jeremias, capítulos 10, tá? O livro de Jeremias, capítulos 10, nos versículos 10, diz assim: Mas o Senhor Deus é a verdade. Então nós vemos que também Deus é a verdade. Vamos agora para João, de novo, capítulos 14, nos versículos 6, diz assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo também é a verdade. Então, nós estamos a ver aqui muitas definições daquilo que é a verdade. Vamos abrir de novo Primeiras de João, né? Ou vamos abrir Primeiras de João, capítulo 5, nos versículos 6, diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. Agora, por favor, preste atenção aqui. E o Espírito é que testifica, porque o Espírito é a verdade, certo? Então, nós entendemos também que o Espírito Santo também é a verdade. Vamos agora para Salmos 119, nos versículos 151. Diz assim: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade, certo? Então, de acordo com essas referências que acabamos de ler, nós encontramos aqui 5 colunas da verdade. Então, essas são as principais verdades e delas derivam todas as outras verdades, né? A saber, a Bíblia, Deus, o Pai, Jesus Cristo também que é Deus, o Espírito Santo de igual modo, e temos também a lei, os 10 mandamentos, né? Que são também a verdade. Agora, então, isso aqui é a verdade, mas a questão é, dentre essas 5 verdades, né? Será que existe uma que predomina? Será que existe uma que mais se destaca? Isto para que nós possamos identificar a verdade presente, né? Então vamos deixar que a própria Bíblia responda. Vamos abrir aqui João, capítulo 5, nos versículos 37, diz assim: E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Veja, aqui Jesus está a dizer assim que o Pai testificou, testifica de quem? De Cristo, tá, né? Agora vamos para o mesmo livro, João, capítulo 5, nos versículos 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as Escrituras também testificam de Cristo, de Jesus. Vamos agora abrir também para João, né? O João agora, capítulos 16, nos versículos 13 e 14. Diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, né, da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então aqui o Espírito Santo também glorifica a Cristo, também testifica a Cristo. Agora, vamos ver se a lei, se os 10 mandamentos também exaltam a Jesus, se os 10 mandamentos nos levam também para Cristo, se eles testificam de Cristo. Para isso, vamos abrir aqui Gálatas, capítulos 3, nos versículos 24. Diz assim: De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio, o que é aio? Aio é um meio, aio é um guia, tá, né? Diz assim: De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, nós entendemos que a lei nos conduz a Cristo. Ok? Então, Deus, né? O Pai, o Espírito Santo, a palavra, a lei, os 10 mandamentos, todas essas 4 verdades exaltam uma verdade que se destaca. E essa verdade é Cristo, né? No plano da salvação, a verdade que se destaca é Cristo.
Tá, né? Então, verdade presente, podemos identificar que é a verdade sobre Cristo em um determinado momento, em um determinado tempo. A verdade que Cristo dá naquele exato momento, certo, né? Mas a questão é, né? Como é que nós vamos saber qual é a verdade presente para nós, né? Para isso, nós vamos ler Salmos. Vamos abrir aqui o livro de Salmos, capítulos 73. Salmos, capítulos 73, né? Capítulo 73, deixa-me aqui abrir, nos versículos 17, diz assim: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Veja, o capítulo 73 de Salmos, ele vem falar da prosperidade dos ímpios, né? E isso faz com que Asaf crie dúvidas acerca da justiça de Deus. Como é que um ímpio prospera? Como é que um ímpio faz coisas erradas? E tudo parece que está indo bem para ele. E ele vai fazendo perguntas, mas Senhor, o que é que está a acontecer? Por que é que o Senhor está no silêncio? O ímpio prospera, o injusto prospera, ele faz coisas erradas, ele prejudica muitas das vezes os fracos, mas o Senhor está no silêncio. Aí Deus, por meio do Santo Espírito, vem e fala e dá a entender a Asaf que para que ele compreenda isso, ele tem que entrar no santuário, ele tem que entender o ritual do santuário, ele tem que perceber o que acontece no santuário. Então, no versículo 17 do Salmo 73 diz: Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Mas a questão é, por que que nós temos que entrar no santuário? O Salmos 77, nos versículos 13, explica, diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. E você lembra-se de João, capítulos 14, nos versículos 6, né? Lá Jesus diz assim: Eu sou o caminho e a verdade. E aqui no Salmos 77, 13, diz assim: O teu caminho, ó Deus, está no santuário. O caminho de Deus está no santuário. E quem é o caminho de Deus? O caminho de Deus é Cristo. Mas alguém vai perguntar, como assim Cristo? Bom, primeiro é que nós entendemos que das 5 colunas da verdade, a verdade que predomina, a verdade na qual todas as 4 testificam, a verdade principal é Cristo. Mas vamos entender ou vamos ler também Colossenses, capítulos 2, dos versículos 1 até os versículos 3, para que nós possamos entender melhor isto. Diz assim, Colossenses, capítulos 2, 1 até os versículos 3. Porque quero que saibais quão grande luta tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quanto não viram o meu rosto em carne. Seus corações sejam confortados e estejam unidos no amor, e para todas as riquezas da plena certeza do entendimento, para o reconhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo. Agora preste atenção nos versículos 3. Diz assim: Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, no santuário existe a sabedoria e o conhecimento de Deus. E essa sabedoria, este conhecimento de Deus, tudo isso está escondido em quem? Em Cristo. Por isso, os Salmos, né, em 77, nos versículos 13, diz que para que nós possamos entender, nós temos que entrar no santuário, isso é no Salmo 73, verso 13, e no santuário nós vamos encontrar o caminho de Deus, que é Cristo, né, que está em Salmo 77, verso 13. Atenção, o primeiro é Salmos 73, nos versículos 17, que diz que o teu caminho, ou seja, que é no santuário de Deus que nós vamos entender, e o caminho de Deus está nos Salmos 170, no Salmos 77, ou podemos encontrar a referência dessa citação em Salmos 77, nos versículos 13. E o caminho do Senhor é Cristo, e Cristo é nele que está escondido toda a sabedoria de Deus, todo o conhecimento, todo o tesouro, tudo aquilo que está ali neste santuário, o ritual, todo o processo nós encontramos no santuário, certo, né? Então,
Se nós queremos perceber o que é a verdade presente, é muito simples. Nós temos que entrar no santuário. E a verdade presente é Cristo. Então, para isso, nós temos que saber onde é que Cristo está. Né? Visto que Cristo é a verdade, é o caminho, e se é o caminho, e se é o plano de Deus, e se é o conhecimento de Deus, de certeza que ele segue uma agenda, de certeza que ele tem um plano, de certeza que ele tem tem detalhes que ele segue, ele não age assim de forma involuntária, de forma desorganizada, não, ele tem um plano e nós temos que saber, por quê? Porque Cristo está no santuário, ele está em andamento, ele está caminhando, eh, ele está seguindo um calendário, certo? Então, o que é a verdade presente? Onde é que Cristo está? Sabemos que Cristo está no santuário. E o santuário tem três compartimentos. No santuário nós temos o pátio, temos o lugar santo e temos o lugar santíssimo, onde está o trono de Deus. Vamos então abrir Apocalipse, capítulos 22, nos versículos 1, diz assim: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então nós vemos que Cristo também se assenta no trono, né? Ele tem um trono. Agora vamos para de lembrar que no lugar santíssimo do santuário tem também um trono, tá, né? No lugar santíssimo do santuário tem o trono de Deus. E aqui em Apocalipse nós vemos que em Apocalipse 22, né, que Cristo também tem um trono. Agora vamos para Ezequiel, capítulo 1, que vai falar-nos também do trono de Cristo. Ezequiel, capítulo 1, né? Deixa-me aqui abrir. Ezequiel, capítulo 1. Vamos ler aqui os versículos. Vamos ler aqui os versículos 26. Diz assim: E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem. Veja, quem está sentado nesse trono é alguém que tem a semelhança de um homem. E quem é o ser da divindade que é semelhante ao homem, que é chamado como filho do homem. Todo mundo sabe que é Cristo, né? É Cristo que é o filho do homem. Então, no santuário, ou seja, nós vemos que Cristo também, em algum momento da eternidade, ou antes, pelo menos, do pecado, ele estava assentado no trono, lá no trono, né? No trono de Deus, ele estava assentado no trono administrativo de Deus, do universo, estava também administrando esse mesmo trono. Mas nós vamos notar que muitas das vezes o Senhor Jesus Cristo ele saía do trono e ele misturava-se com a criatura. E permita-me aqui dar o seguinte detalhe: Deus, a sua glória é tão terrível, é tão gloriosa, é tão maravilhosa, que a criatura de Deus, quando olha perante essa glória terrível, majestosa, ela treme. E com essa glória de Deus, a criatura não poderia se relacionar de uma maneira, como é que a gente vai dizer? Assim, com facilidade, com abertura, sem ter medo. Por quê? Porque Deus é tão grande que ele não pode ser medido. Então, em algum momento, Deus, nesse caso na pessoa, na pessoa de Cristo Jesus, que é a segunda pessoa da divindade, ele algumas das vezes descia do trono, ele algumas das vezes velava a sua glória para poder se manifestar com a criatura, ou seja, ele, assim podemos dizer, né, que ele saía do lugar santo, de lembrar que a questão do santuário entrou em vigor apenas depois do pecado, tá, né? Antes do pecado, a questão do santuário como tal, ela não existia, porque o santuário ali é a história, é o plano da salvação. Agora, isso pode parecer algo estranho ou novo para alguns, mas se você ainda não estudou melhor sobre este assunto, você depois pode solicitar também o estudo ou uma explicação mais detalhada sobre a questão do santuário. Ok, então nós entendemos, assim podemos dizer que na eternidade, antes do pecado,
Cristo estava sentado sobre o trono e algumas das vezes ele saía do trono e assim podemos dizer, né, comparando depois do pecado, que algumas das vezes Cristo saía do lugar santíssimo e ia para o lugar santíssimo, misturando-se com a sua criatura, onde ele poderia ser visto e ele também, pois nós vamos ver que ele sai dali mesmo do lugar santíssimo, vai para o lugar santo, do lugar santo ele também sai daí e vai para o pátio. E o pátio é a terra, né? Quando Cristo veio aqui na terra, como Cordeiro de Deus, ele viveu aqui na terra, e de lembrar que o Cordeiro era sacrificado, né? Lá no ritual do santuário, o Cordeiro era sacrificado no pátio. Então Cristo morreu no pátio e a terra pode ser identificada como que? Como o pátio, certo? Então, é dessa forma que nós entendemos. É ali onde nós vamos ver os passos, o caminho de Cristo. Vamos ver o plano da salvação. Agora, depois que Cristo morreu, depois que Cristo ressuscitou, ele subiu aos céus. Mas quando subiu para os céus, para onde ele foi? Vamos aqui ler o livro de Hebreus, Hebreus capítulos 8, nos versículos 1, diz assim: Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, veja, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo a qual o Senhor fundou e não o homem. Então nós vemos que quando Cristo ressuscitou, ele foi para o céu e entrou no santuário, propriamente no lugar santo. Propriamente no lugar santo. Agora, ele ficou ali e ministrou durante 18 séculos, né? E para isso nós vamos abrir Hebreus capítulos 9, nos versículos 26. Diz assim: Pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo. Mas agora, no fim do mundo, veja, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Quando é que Cristo se manifestou no fim do mundo para anular o pecado? Foi no dia 22 de outubro em 1844. Então, em 1844, Cristo saiu do lugar santíssimo e entrou para o lugar que, ou seja, saiu do lugar santo e entrou para o lugar santíssimo. E nós podemos encontrar isso. Vamos fazer aqui a leitura do livro Primeiros Escritos, na página 55, no parágrafo 1. O capítulo é o 10, que tem como título ou tema Fim dos 2300 dias. Diz assim: Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou, e eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram com Jesus, quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Você pode continuar com a leitura, né? Você vai ver que Jesus saiu do lugar santo e ele dirigiu-se ao lugar santíssimo onde estava o Pai para fazer a obra de expiação, tá, né? Então, em 1844, Cristo sai do lugar santo e vai para o lugar santíssimo. E veja, quando ele vai para o lugar santíssimo, há um grupo que seguiu a Cristo. Quando Cristo se levantou, eles também fizeram o quê? Eles também se levantaram. Eu vou repetir aqui a leitura. Diz assim: Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou e eles foram deixados em completas trevas. Presta atenção agora. Os que se levantaram quando Jesus o fez
Moisés conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Certo? Agora, onde é que está a verdade presente? A verdade presente é Cristo. Onde está a verdade presente? No santuário. E se nós queremos seguir ou saber o que é a verdade presente para cada tempo, nós temos que seguir a Cristo. Quando Cristo veio aqui na terra, a verdade presente qual era? Era a verdade de que Jesus, o Cordeiro de Deus, veio para tirar o pecado, tá, né? Quando Jesus Cristo morreu e foi para o céu, qual era a verdade presente? De que Cristo morreu, de que o Cordeiro morreu e o Cordeiro vai nos limpar do seu pecado. Essa era a verdade presente durante 18 séculos, do ano 31 até o ano de 1844. Agora, depois disso, Cristo sai do lugar santo e vai para onde? Para o lugar santíssimo. Você consegue entender a verdade presente, a verdade que predomina em cada tempo? Por quê? Porque cada tempo ou em cada momento, Cristo está em um lugar do santuário. Ou no pátio, que era na terra, quando ele estava aqui, quando ele encarnou-se, ou no lugar santo, quando ele subiu para o céu, ou no lugar santíssimo, onde ele está desde 1844. Agora, veja, você precisa entender isso. Devemos seguir única e exclusivamente a Jesus se nós queremos entender o que é a verdade presente. Não seguir o homem, não seguir aquilo que uma pessoa diz. Não importa qual é a sua posição. Seja ele um leigo, seja ele uma pessoa entendida, seja ele um líder de pequeno grupo, seja ele um líder de um ministério, seja ele um ancião, seja ele um pastor, seja ele um teólogo, um doutor, seja ele um presidente. Não. Se nós queremos saber o que é a verdade presente, nós temos que seguir a Cristo. Vamos ler aqui Apocalipse capítulos 14, nos versículos 4. Diz assim: Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Veja, aqui os 144 mil, eles seguem o Cordeiro para onde quer que o Cordeiro vá. Se o Cordeiro ir para o lugar santo, eles vão seguir o Cordeiro no lugar santo. Se o Cordeiro ir para a terra, eles vão seguir o Cordeiro para a terra. Se o Cordeiro ir para o lugar santíssimo, eles vão seguir ao Cordeiro. E fazendo isso, eles terão a verdade presente para cada época. Agora eu pergunto para você, meu amigo, quem você tem seguido? Aquilo que o homem diz ou aquilo que o Cordeiro diz? Veja, muitas das vezes existe em nosso meio certas pessoas que quando você apresenta a palavra para eles, eles dizem assim: onde é que está escrito? E você apresenta a verdade para ele. Mas quando chega a vez deles, para que eles possam também fundamentar a sua doutrina naquilo que está escrito, ou aquilo que eles ensinam, naquilo que está, para que eles possam fundamentar o ensinamento deles na palavra. Quando você pede, irmão, onde é que está a base daquilo que você está a ensinar? Eles ficam nervosos. Eles querem que você segue eles, aquilo que eles ensinam, mesmo sem fundamento bíblico. Eles são hipócritas. Eles são hipócritas. Então, meu amigo, eu pergunto para você: você segue o homem ou você segue a Cristo, o Cordeiro? Porque se você quer a verdade presente, de lembrar que Ellen White diz que a verdade presente é a verdade que deve ser dada ao povo, ao rebanho. Então, se você quer a verdade presente, você tem que seguir quem? Tem que seguir a Cristo, não aquilo que os homens dizem. E Ellen White, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, na página 106, no parágrafo 2, ela diz assim, vou parafrasear: o grande perigo do nosso povo tem sido de confiar nos homens e tornar a carne o seu braço. Veja, o seu braço. E ela continua dizendo assim: os que têm o hábito de não examinar as escrituras ou a Bíblia por si mesmo e pesar as evidências e aceitam aquilo que os dirigentes dizem, sejam eles líderes de pequenos grupos, de ministérios, pastores, não importa. Ela diz assim: aqueles que têm o hábito de não examinar a Bíblia e de pesar as evidências
por si mesmo, não de acordo com aquilo que os outros dizem, mas focar-se, fundamentar, entender a verdade por si mesmos. Diz, a serva do Senhor diz assim: eles vão aceitar aquilo que os dirigentes, aquilo que os líderes dizem. Agora, se um líder, estou parafraseando, ela diz assim: e se aquilo que o líder diz ser verdade, eles vão aceitar que é a verdade, ainda que não seja a verdade. Então, amado irmão, você, qualquer ensino, qualquer palavra, qualquer mensagem que é ouvida, se você tiver uma dúvida, por favor, não aceite. Aquilo que eu estou apresentando aqui para você, sim, eu acredito piamente ser a verdade. Mas entenda, a minha sinceridade em acreditar que é a verdade não determina ser a verdade. Porque eu posso ser sincero e ainda assim estar errado. Então, a única forma de nós confirmarmos o que é a verdade é seguindo aquilo que a Bíblia diz, é seguindo o Cordeiro. Você quer a verdade presente, meu amigo? Siga o Cordeiro. E o Cordeiro está onde nos dias de hoje? Nos dias de hoje, o Cordeiro está no lugar santíssimo, fazendo a obra do juízo. Esta é que é a verdade presente para os nossos dias, certo? Agora, presta atenção. A verdade presente, ou seja, a questão do juízo, a verdade presente para os nossos dias, que é o juízo, ela divide-se em dois pontos, que é o juízo dos mortos, né? Ou em duas fases, que é o juízo dos mortos e o juízo dos vivos. Eu vou ler aqui o livro Grande Conflito, na página 490, no parágrafo 1, diz assim: solenes são as cenas ligadas à obra final da expiação. Momentosos os interesses nela envolvidos. O juízo ora se realiza num santuário celestial. Há muitos anos esta obra está em andamento. Agora presta atenção aqui. Breve. Ninguém sabe quão breve passará ela aos casos dos vivos. Tá, né? Agora vou continuar. Diz assim: na augusta presença de Deus, nossa vida deve passar por exame. Atualmente, mais do que em qualquer outro tempo, importa a toda alma atender à admoestação do Salvador. Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Marcos 13:33. Se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, essa última parte do texto aplica-se ao juízo dos vivos. É o vivo que tem que vigiar e orar. Por quê? Porque ele não sabe quando o juízo dos vivos vai começar. E se ele começar, né? E o Senhor me encontrar ou encontrar você numa posição em que você não está preparada, qual será o teu fim? Hum? Então nós temos que vigiar. Então nós percebemos que o juízo está dividido em duas fases, que é o juízo dos mortos e o juízo dos vivos. Agora, o morto não precisa se preocupar. Por quê? Porque o morto está morto. E um morto, se está morto, ele não precisa ser purificado. Não há necessidade de Cristo dizer para um morto: vigia e ora, porque você não vai saber a que horas eu vou chegar até você. Então, esse título ou essa ordem de vigiar e orar deve se aplicar apenas aos vivos, tá, né? Então, praticamente todos nós soubemos ou sabemos sobre o juízo dos mortos. Sabemos que existem dois livros ou três livros, isso está certo: o livro da vida, o livro memorial, o livro da morte. Nós sabemos disso. Toda a gente sabe sobre o caso dos mortos, mas sobre o juízo dos vivos. Você sabe? Você sabe um ensino, uma doutrina que vem preparar você sobre o juízo dos vivos? Atenção, nós estamos querendo identificar a verdade presente. Sabemos que a verdade presente, que é Cristo em cada tempo, onde Cristo está no santuário, né? Onde Cristo estiver é a verdade presente. Sabemos que a verdade presente é o juízo que começou em 1844. Mas esse juízo tem duas fases, que é o juízo dos vivos e o juízo dos mortos. Começou com os mortos e a serva do Senhor diz que breve, muito breve, ninguém sabe quando vai começar o caso dos vivos. Então, eu que estou vivo, você que está vivo,
nós precisamos nos preparar. Será que existe uma mensagem para isso? Vamos abrir Malaquias, tá? Vamos abrir aqui o livro de Malaquias, capítulos 3. Malaquias capítulos 3, nos versículos 1, diz assim: Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim, e, de repente, virá a seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Verso 2: Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão de lavandeiros. Agora, isso ainda não se cumpriu. Por quê? Porque aqui diz que o Senhor virá de repente a seu templo, uma visita repentina, ninguém espera. Conforme Ellen White diz no livro Eventos Finais, diz que eu vi Jesus, né, que no fim dos dias andará em juízo sobre a terra. E o juízo, ou seja, enquanto estiver a decorrer o juízo, ainda há tempo de graça, ou a graça ainda persiste. Então, agora presta atenção. Muitos de nós esperamos pela vinda em glória de Jesus Cristo. E ele virá, é verdade. Mas existe uma vinda repentina. Vai ser invisível essa vinda, mas a presença de Cristo será notória, será notada. Agora, isso não pode te surpreender, porque muitas vezes o Senhor já fez visitas à terra para fazer juízo. Lá em Sodoma e Gomorra, né? Quando nós vamos ler Gênesis capítulos 18 e 19, quando ele se encontrou com Abraão, um dos seres que estava lá era Cristo. Perceba? Nós vamos ver quando o Senhor veio à terra, né, para dar os 10 mandamentos, tá, né? Ele veio, visitou a terra, você consegue perceber? E nós vamos ver que quando o Senhor também lá em Josué, né, lá bem no início, no capítulos, creio que é o capítulo 5, né? Quando ele, o Senhor Jesus Cristo, que apareceu como anjo do Senhor, veio encontrar-se com Josué. Consegues perceber? Então, muitas das vezes a gente vai ver que o Senhor faz visitas à terra. Lá em Atos, quando ele vai visitar Paulo de Tarso, ele encontrou-se com Paulo. Agora, a visita de Cristo, dessas vezes, quando ele fez essas visitas, foi invisível aos olhos da maioria, mas a sua presença foi notada. Então, não considera como heresia que Cristo visite a terra antes da sua visita. Da sua segunda visita oficial, da sua segunda visita em glória visível, na qual todo olho verá. Por quê? Porque antes, ou seja, até agora Jesus não veio em glória, mas ele, pelo menos as escrituras registram, que ele já visitou a terra. No caso em particular do apóstolo Paulo. Então aqui, Malaquias fala de uma visita repentina ao Senhor. E conforme eu dizia, Ellen White em Eventos Finais também diz que eu vi o Senhor Jesus Cristo em juízo andando sobre a terra. Fazendo juízo. Continuando com a leitura. Ela diz que, né, nos capítulos 3, nos versículos 1 até os versículos 2, nós vemos que antes disso ele vai enviar um mensageiro que vai preparar o Senhor, o caminho do Senhor. E diz nos versículos 2, mas quem suportará o dia da sua vinda? Veja, é a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Senhor, mas não a vinda em glória. A vinda para quê? Para ele purificar, conforme diz assim, porque, né? Porque ele será como fogo de ourives. O fogo de ourives purifica o ouro. E será como sabão de lavandeiros. O sabão lava. Versículos 3. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi. Agora, isso não é no céu. Porque no céu não tem levitas. No céu não tem levitas. Continuando. E os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas de justiça. Veja, aqui Jesus vem, faz uma visita à terra, ao seu templo, de repente, ele purifica os levitas, ele limpa-os para que eles possam levar ofertas em vasos limpos, ofertas em justiça. Agora, um levita é um ministro do Senhor, são pessoas que trabalham no templo. E qual é a oferta que um levita leva ao Senhor? São almas, tá, né? E nos versículos 5 diz assim, e chegar-me-ei a vós para juízo. Então, Malaquias 3, ele fala do juízo.
E juízo de quem? Dos vivos. Agora, se você também não estudou sobre Malaquias capítulos 3, você pode solicitar esse estudo para analisar com mais calma. Agora, Malaquias capítulo 3, nós vemos que o Senhor vai fazer uma visita de repente ao seu templo, mas antes disso ele vai enviar um mensageiro. Ele vai enviar uma mensagem para preparar o povo sobre quê? Sobre o dia da sua vinda, o dia do Senhor. Podemos encontrar isso também em Malaquias, no capítulo 4, nos versículos 5, que diz assim: Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Veja, antes do dia grande e terrível do Senhor, aqui a Bíblia diz que o Senhor vai enviar o profeta Elias. Agora, esse é o terceiro Elias. Esse Elias não é o Tisbita, que está lá em 1 de Reis, capítulos 17 e 18, que depois subiu para os céus. Esse Elias não é o segundo, tá, né? Não é o primeiro, né? Que é o Tisbitas, não é o segundo, que é João Batista, conforme está lá em Lucas capítulo 1. Esse Elias é o terceiro. E se você também não estudou ainda sobre os três Elias, por favor, irmão, solicite esse estudo, porque é de suma importância. Porque diz aqui a Bíblia que antes do dia grande e terrível do Senhor, o Senhor vai enviar o profeta Elias. E esse grande e terrível dia do Senhor, Ellen White, no livro Maranatas, página 287, no dia 2 de outubro, ela diz assim: No dia do Senhor, pouco antes da vinda de Cristo. Quer dizer que o dia do Senhor não será, o dia do Senhor aqui, em Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 3, não é a vinda de Cristo. Esse dia do Senhor é pouco antes da vinda de Jesus Cristo, que vai começar com o quê? Vai começar com o juízo, com a visita de Cristo a seu templo para purificar a sua igreja, para fazer o juízo dos vivos. Vamos ler aqui Joel, que vai deixar aqui também isso mais claro. Joel capítulo 2, nos versículos 1. Diz assim: Tocai a buzina em Sião. Presta atenção. A buzina é para ser tocada onde? No mundo? Não, não é no mundo. É para ser tocada onde? Em Sião. E que é Sião? De acordo com Isaías 51:16, Sião é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Ok. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se, veja, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Veja, a ordem aqui do Senhor, que ele dá por meio do profeta Joel, é para que deve ser tocada uma buzina, uma trombeta em Sião. Deve-se tocar o alarme em Sião. Deve-se gritar em alta voz. Agora, quando se dá essa ordem para tocar uma buzina, para tocar um alarme, significa que Sião está dormindo, que Sião não está atenta. E se Sião não está atenta, ela precisa acordar. Ou seja, Sião está em trevas, ela não sabe do que está prestes a acontecer. E ele diz assim: perturbem-se todos os moradores. Mas por que temos que nos perturbar? Não é por causa da visita, ou seja, não é por causa do decreto dominical, não é por causa do Vaticano, não é por causa do papado, não é por causa de Washington DC que vai dar o decreto dominical. E eu às vezes vejo muita gente dizendo que não, o decreto dominical virá de Roma. Não, não, não. Roma não vai dar o decreto dominical. Quem dará o decreto dominical, de acordo com a Bíblia, em Apocalipse capítulos 13, é a segunda besta, que diz que vai dar a ordem para se fazer a imagem da besta, que terá o poder para dizer quem vai comprar e vender. É a segunda besta. E a segunda besta é representada pelos Estados Unidos. Agora, se você também tiver dúvida sobre este assunto, por favor, visto que às vezes o ensino comum por muitos, né? Muitas vezes nós ouvimos isso, por favor, solicite o estudo, solicite os textos para que você analise, porque se você colocar o teu foco para Roma, enquanto que o decreto dominical virá dos Estados Unidos, de Washington, você poderá ficar distraído e não estar atento e poderás ficar ou serás ultrapassado. Então você precisa entender aquilo que é a verdade, certo? Então aqui diz assim: perturbem-se todos os moradores da terra. Mas por quê? Porque ele responde:
porque o dia do Senhor vem e está perto. Veja, o dia do Senhor vem e está perto. E nos versículos 11 diz assim: o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Veja, essa aqui é a mesma pergunta que tem Apocalipse 6, nos versículos 17, que diz que o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá subsistir? Agora, isso se aplica aos nossos dias, aos últimos dias. Agora eu pergunto para você: você sabe explicar o que é o dia grande e terrível do Senhor? Aqui Joel vem falar disso. Muitas das vezes a gente só se foca nos versículos 28, que diz que ia de ser que depois derramarei o meu espírito, né? E o apóstolo Pedro lê em Atos capítulos 2, a partir dos versículos 15, 16, acho que até 17, vem aplicar isso de Joel capítulos 2 como aplicando-se aos últimos dias. E a gente só fica no capítulo, ou seja, no verso 28, 29. Mas não fica só por aí. E Joel capítulos 2, capítulos 3, tem mensagens profundas para o povo de Deus. E você tem que estudar isso, porque ele vem falar sobre o dia grande e terrível do Senhor. Agora, quando Joel 2 diz que tocai a buzina em Sião, ou tocai a trombeta, os irmãos sabem que a trombeta, para ser tocada, alguém tem que soprar essa trombeta. E o que significa esse ato de tocar a trombeta? Se nós lermos Isaías capítulo 58, nós vamos entender que tocar a trombeta significa levar uma mensagem, né? Significa anunciar o pecado do povo, ou seja, dar uma mensagem. Então, esse tocar a trombeta de Joel capítulo 2 significa levar uma mensagem, ou seja, há um mensageiro que vai trazer uma mensagem para despertar Sião, que é o povo de Deus. E agora vamos voltar para Malaquias capítulo 4, nos versículos 5, que vai explicar quem é esse mensageiro que vai trazer a mensagem para preparar o povo antes do dia grande e terrível do Senhor. Vou repetir de novo aqui, quer dizer, não vou repetir a leitura, né? Já li. Diz que o Senhor vai enviar o profeta Elias, né? Antes do dia grande e terrível do Senhor. Agora, vamos deixar que Ellen White interprete um pouquinho sobre esse grande e terrível dia do Senhor. Atenção, nós estamos aqui querendo descobrir qual é a verdade presente para nós. Já entendemos que a verdade presente para o povo de Deus é a mensagem do juízo. Mas o juízo dos mortos, isso não importa muito para nós. Por quê? Porque nós estamos vivos. Aqueles que estão mortos, o caso deles já não precisa de salvação. Porque uma vez que você morreu, a graça, o momento de você se salvar, terminou. Então isso tem que se preocupar, ou seja, o juízo dos vivos, isso é que nos importa. Então nós que estamos vivos temos que nos preparar. Então, para isso, nós vamos ler aqui Testemunhos para Ministro, na página 475. Atenção, eu vou ler aqui a partir do inglês, porque no português a tradução, a casa publicadora não fez uma tradução fiel. Ela cometeu aqui algum lapso, né? Talvez ela não compreendeu. Eu espero que depois ela faça a correção. Ela em alguns momentos interpreta o profeta Elias como um plural. Então, para que não haja dúvidas, nós vamos ler no livro inglês. Diz assim: Prophecy must be fulfilled. The Lord say, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Significa assim: a profecia deve ser cumprida. O Senhor diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Continuarei. Somebody is to come in the spirit and power of Elijah. Alguém deverá vir no espírito e poder de Elias. Continuando. And when he appears, men may say. Quando ele aparecer, os homens poderão dizer: You are too earnest. You do not interpret the scripture in the proper
way. Ou seja, você é muito sério, muito honesto, né? E não interpreta as escrituras da maneira correta. Continuando de novo com a leitura. Let me tell you, veja, let me tell you é singular, um pronome pessoal singular e masculino. Let me tell you how to teach your message. Ou seja, deixa-me dizer-lhe como ensinar a sua mensagem. Veja, aqui ele diz que somebody is to come in the spirit and the power of Elijah. Somebody, alguém virá no espírito e poder de Elias. É uma pessoa. E diz quando ele aparecer, ele, pronome pessoal e masculino. Veja, isso está de acordo com a Bíblia, porque o Malaquias capítulo 4, verso 5 diz assim: Eis que eu vos enviarei o profeta, não a profetisa, não os profetas, não as profetisas, mas o profeta, singular e masculino, tá, né? Agora, Ellen White diz que quando ele aparecer, poderão os homens dizer: você é muito sério e não interpreta as escrituras da maneira correta. Veja, não interpreta as escrituras da maneira correta. Em outras palavras, esse Elias vai trazer uma mensagem e vai interpretar muitas profecias que não foram explicadas, como essa, por exemplo, que eu estou explicando para você, a questão do dia grande e terrível dia do Senhor, Joel 2, Malaquias 3, inclusive o próprio Malaquias 4, as profecias de Zacarias, de Ezequiel. Então, ele vai explicar tudo isso. Eu vou fazer um desafio para você. Vai ter com as pessoas que você conhece e que não estudaram ainda a mensagem do terceiro Elias e pede para eles te explicarem sobre o dia grande e terrível do dia do Senhor. Diz para eles, me expliquem o que é esse dia grande e terrível do Senhor. O que é que vai acontecer? Diz para eles te explicarem. E mais, Ellen White, no livro Manuscrito não, Materiais de 1888, na página 1303, ela diz assim: estudai o nono capítulo de Ezequiel, mas ela diz também: estudai também o 10º capítulo, o 11º, o 12º capítulo. Agora eu pergunto para você: você pode me explicar esses capítulos? E atenção, eu não estou perguntando isso na intenção de te humilhar, mas eu estou perguntando isso para despertar a curiosidade a você. Então, tudo isso não foi explicado. Ellen White não explicou isso. E mais, popularmente, né, as pessoas ensinam que o livro selado com 7 selos, lá de Apocalipse capítulos 4 e 5, este livro, sua interpretação começa com a era cristã. Mas Ellen White, no livro Manuscript Release, ou Manuscritos Inéditos em português, ela diz que este livro, né, contém a história de toda a humanidade, desde o princípio até o fim, ou seja, desde Adão. E agora eu pergunto mais uma vez para ti: você pode me interpretar os 7 selos, o livro selado com 7 selos, desde Adão? Você consegue perceber? Agora, Ellen White não explicou isso. Ela não interpretou o livro com 7 selos. Ela apenas fez uma declaração. Por isso ela diz assim: alguém deverá vir. Ela diz assim: a profecia deve se cumprir, deve ser cumprida. Quer dizer que até no tempo de Ellen White, a profecia de Malaquias, capítulos 4, verso 5, não havia sido entendida, não havia sido cumprida. Esse Elias ainda não havia chegado. Agora alguém vai perguntar: como assim, meu Deus? Eu nunca ouvi sobre isso. Claro, você nunca ouviu sobre isso, mas isso não quer dizer que não seja verdade. Por isso você tem que analisar, verificar se aquilo que eu estou ensinando, pregando para você é verdade. Você tem que estudar sobre a mensagem do terceiro Elias. Certo? Porque é o terceiro Elias quem vai trazer a mensagem, a explicação detalhada sobre o juízo de quem? O juízo dos vivos, que é o grande e terrível dia do Senhor. Ou você consegue perceber, meu amado irmão? Esta é que é a verdade presente, a mensagem do juízo. E o juízo dos mortos não nos interessa muito porque nós estamos vivos. Claro, nós devemos viver uma vida santa agora, porque caso a gente morrer, tá? Caso a gente morrer, nós
o tempo da graça para nós se fecha. Mas enquanto estivermos vivos, nós precisamos estar atentos, precisamos vigiar. Agora, para terminarmos, vamos aqui ler Mateus. Vamos aqui ler Mateus, capítulos 24, que vai nos deixar, né? Vai nos ajudar a entender mais sobre esse assunto. Mateus, capítulos 24, nos versículos 45 até versículo 51. Diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Em outras versões diz o sustento na devida estação. Veja, aqui existe um servo aqui Jesus faz uma pergunta, que o servo fiel e prudente, ele vai dar o sustento a seu tempo. Agora, aqui Jesus faz uma comparação entre as estações, entre os tempos. Você sabe que um ano tem várias estações, tem a estação chuvosa, a estação do verão, a estação do frio, tem várias estações. Agora, cada estação existe um tipo de alimento que predomina. Claro, os outros alimentos que são dados em outras estações devemos e vamos consumi-los, nós não vamos rejeitá-los, né? Nós consumimos os alimentos que praticamente dão todos os anos, mas cada ano tem um alimento que predomina. E todos aqueles, né, ou, durante aquela estação, que não conhecem esse alimento, que não desfrutam desse alimento, eles ficam ultrapassados. Por quê? Porque eles não estão desfrutando da novidade da época. Você consegue perceber? Então, se na natureza tem um alimento específico para cada tempo, que predomina, tá? Um alimento que em uma determinada estação predomina, na palavra de Deus também não tem isso? Claro que tem! E é a verdade presente. Por isso, Ellen White diz lá em Primeiros Escritos, na página 63, dizendo que há muitas verdades que o rebanho necessita. Eu vou repetir aquela leitura. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Então, amado irmão, sobre a história de Josué, é muito bom falar sobre isso. Sobre a história de Adão, sobre a história de Noé, sobre a história de Abraão, sobre a história de Ló. Isso é muito bom e tem lições para nós, lições preciosas. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita. E a verdade presente para nós qual é? É a mensagem do juízo. E especificamente qual? O juízo dos vivos. Que quem traz essa mensagem é o terceiro Elias, certo? Então, cada tempo, cada estação tem uma mensagem. E nos dias de hoje, a mensagem que precisa ser dada, que é a verdade presente, é a mensagem sobre o juízo, sobre as 2.300 tardes e manhãs, e especificamente sobre o juízo de quem? O juízo dos vivos. É essa mensagem que você tem pregado, meu amigo, minha irmã, porque aqui Jesus diz assim: bem-aventurado o servo fiel e prudente que dá o alimento oportuno, o alimento na devida estação. E continuando, verso 46. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, ou seja, os seus colegas, e a comer e a beber, ou seja, rejeitando a mensagem da reforma de saúde, né, com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Veja, a vinda aqui do Senhor é para o seu servo, para os seus servos e não para o mundo. Veja, é o juízo dos vivos. Uhum. E você será que tem notado isso? Certas pessoas que também são servos do Senhor, que ocupam posições de liderança, que não estão dando a mensagem do juízo, que ao invés de dar a mensagem do juízo, eles acabam maltratando os seus servos, aqueles que querem dar o alimento oportuno, rejeitam a mensagem da reforma da saúde, ficam comendo e bebendo de maneira desenfreada? Será que você já notou isso? Meu amado irmão, isso não é coincidência. Foi profetizado. Agora, pode ser o caso de que não estamos sendo batidos, ou alguns não estão sendo batidos fisicamente, mas com palavras, sendo expulsos da igreja, chamando-os ou são identificados como hereges, como fanáticos, como extremistas. Não que não existem isso, mas muitas das vezes aqueles que querem dar o alimento oportuno são tidos como o quê? Como fanáticos, como extremistas. Não que não existem isso, mas muitas das vezes aqueles que querem dar o alimento oportuno são tidos como o quê? Como fanáticos, como extremistas. Mas muitas das vezes aqueles que querem dar o alimento oportuno são tidos como o quê? Como fanáticos, como extremistas,
como dissidentes. Amado irmão, a verdade presente, o alimento da estação do juízo, que é a mensagem sobre o juízo, precisa ser dada a todo custo. Você tem que dar essa mensagem, porque aqui Jesus diz que quem o fizer será servo fiel e prudente, e o Senhor vai colocá-lo sobre todos os seus bens. Conseguiu perceber, meu amado irmão? Eu espero que você entendeu. Então analise e estude essa mensagem do terceiro Elias, certo? Meu amado irmão. Então, nós vamos aqui terminar o estudo, né? Vamos terminar aqui o estudo. Lendo aqui a citação de Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 177, diz assim: Os anjos fazem um fiel relatório da obra de todo o homem, e ao ser feito o juízo sobre a casa de Deus, veja a casa de Deus, lembra-te em Mateus capítulos 40, capítulos 24, nos versículos, capítulo 24, versículos 45, diz assim: Quem impôs o ser o fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa? Aqui ele vai estar a dizer assim: os anjos fazem um fiel relatório da obra de Deus, da obra de todo o homem, e ao ser feito o juízo sobre a casa de Deus, e na casa de Deus está ali os servos de Deus, tanto o fiel quanto o servo infiel. Continuando, e ao ser feito o juízo sobre a casa de Deus, registra-te a sentença de cada um junto ao seu nome, e o anjo é comissionado a não poupar os servos infiéis, mas a derribá-los no tempo da matança, e o que lhes fora confiado em depósito lhes é tirado. Seu tesouro terrestre então dissipado e perderam tudo, e as coroas que poderiam haver usado caso tivessem sido fiéis serão colocadas na fronte dos que foram salvos pelos servos fiéis, cujos recursos estiveram constantemente em giro para Deus. Veja, amado irmão, isso aqui é o juízo dos vivos. O juízo dos vivos na casa de Deus, não no mundo, na casa de Deus. Isso é o cumprimento literal de Ezequiel capítulo 9. Eu vou ler aqui Manuscrito Release, volume 1, página 260. Diz assim: Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. Amado irmão, você sabe que Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7 são a mesma visão? Sim, Ellen White fala em Testemunhos para Ministro, na página 445, que é a mesma visão. E esta obra do selamento dos 144 mil e a purificação da igreja, que Ezequiel capítulo 9, é a última obra que será feita em favor da igreja, conforme Ellen White fala em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Consegue perceber? Será a última obra que será feita em favor da igreja. E isso vai acontecer antes do decreto dominical. Porque quando o decreto dominical surgir, Deus vai ter uma igreja pura, poderosa, revestida com a armadura da justiça de Cristo, conforme podemos encontrar no livro Profetas e Reis, na página 372, onde Ellen White diz que, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol. Ela deve entrar em seu conflito final, vencendo e para vencer. Você sabe qual é a condição da igreja, meu amado irmão? A condição da igreja é deplorável à vista de Deus. Muitas abominações sendo cometidas aí. E mais, pessoas que estão em posição de liderança, conforme Ellen White fala no livro Testemunhos para a Igreja, pessoas que estão em posição de liderança, elas estão promovendo essas mundanidades. Deixa-me aqui ler essa citação. Ok. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 270. Diz assim: O desagrado de Deus está sobre o seu povo. Ele não manifestará seu poder em seu meio enquanto existirem pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Pessoas em posições de quê? De responsabilidade, que estão incentivando essas mundanidades e estão promovendo as abominações. E a igreja não vai continuar assim, ela será purificada com o juízo dos vivos. Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 80, testifica sobre isso. Diz assim: os dias da purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo
puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhores capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a eira. Então, meu amado irmão, não te desespere. A igreja do Senhor vai ser purificada. A igreja do Senhor vai ser limpada. O juízo dos vivos está presto. Isto está presto a vir. Isto é que é a verdade presente para nós. Nós temos que pregar essa verdade. Temos que despertar a igreja. A igreja precisa se aperceber que Ezequiel capítulo 9 vai se cumprir literalmente. Agora, não entenda, nunca pense não que o juízo da igreja, ou que a igreja vai ser julgada no mesmo tempo em que o mundo vai ser julgado. Porque 1 de Pedro, capítulos 4, verso 17, diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Qual vai ser o final daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Quando Pedro diz que esse juízo vai começar primeiro conosco, meu amigo. Quando eu digo assim, você vai ser o primeiro a ser julgado, quer dizer que quando eu terminar com você, eu vou passar para quem? Para outros, para o próximo. Se a igreja é a primeira a ser julgada no juízo dos mortos, e no juízo dos vivos, de igual modo, a igreja será a primeira a ser quê? A ser julgada. E quando a igreja for julgada, o julgamento vai se estender para quem? Para os ímpios. E quando é que os ímpios vão ser julgados? Durante os 1000 anos. Você sabe disso? Claro que você sabe. Se não sabe, você deve entender isso. Aliás, quando você vai estudar no tipo, lá no dia da expiação, aquele julgamento que acontece lá não é o julgamento dos mortos, é o julgamento dos vivos. Diz que toda alma, você vai ler lá em Levíticos 16, Levíticos 23, diz que toda alma nesse dia tem que afligir a sua alma. E aqueles que não afligissem a sua alma deveriam ser quê? Deveriam ser mortos. Ora, o morto vai ser morto de novo? Claro que não. Se está morto, está morto. Meu amigo, o juízo, lá o dia da expiação, era um tipo do juízo dos vivos. E nós precisamos entender isso. Você e eu precisamos perceber isso. Certo? Então, resumindo, a verdade presente está no santuário de Deus, e a verdade presente é Cristo, é a mensagem que Cristo traz em cada tempo. E nós vimos onde é que Cristo tem andado, ele tem andado no santuário, em cada tempo, Cristo tem dado uma mensagem para aquela época em especial. Você vai ver, por exemplo, que a mensagem que era para os antediluvianos não é a mesma mensagem que era para Abraão, não é a mesma mensagem que era para Ló. Ló teve uma mensagem presente na sua época que ele deveria sair de Sodoma e Gomorra. Consegue perceber? Você vai ver que no tempo de Jesus a verdade presente era de que o cordeiro deveria ser morto. Você vai entender que depois que Cristo foi para o céu, a verdade presente era que o cordeiro foi morto e que nós temos um sacerdote que está intercedendo por nós lá no lugar santo. Você vai entender que durante a reforma, as verdades presentes foram a verdade da justificação pela fé, a mensagem do batismo, a mensagem que Guilherme Miller trouxe, que são, quer dizer, já não na reforma, né? Mas no tempo dos mileritas, a verdade presente foi a mensagem sobre as 2300 tardes e manhãs. E agora nós estamos na verdade presente sobre o juízo dos vivos. E você precisa entender essa mensagem. Então, que Deus abençoe você. Vamos terminar aqui nosso estudo. Oremos. Querido Deus, agradecemos por esse estudo maravilhoso, que nós possamos entender, compreender, possamos viver essas mensagens e partilhar essa mensagem com os outros. Na realidade, esta é a verdade presente. A verdade que o terceiro Elias trouxe, que vem explicar sobre o grande e terrível dia do Senhor, que vem explicar sobre o juízo dos vivos. Ajuda-nos a entender essa mensagem e a levar essa mensagem para a igreja. Pedimos essas bênçãos, amado Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém.
Ok, amado irmão, se você precisar entender mais sobre isto ou outros temas, entra em contato com esse terminal. O código internacional é mais 244 e o número é 938 15 97 53. Deus abençoe.